Beleza, pessoal, vamos para mais uma aula, tá? Uma aula bônus aí, tá? Pré-dimensionamento de treliças metálicas. Você que adquiriu o curso, com certeza está recebendo isso de forma gratuita, né? Então, todos os vídeos que eu gravar daqui para frente vão ser acrescentados. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Vão ser acrescentados aí no curso, sem custo nenhum, tá? E eu espero que daqui a um tempo tenha bastante conteúdo além do que o próprio curso propõe, né? Para que você tenha aí um embasamento em vários assuntos e tudo que você precisa para você aumentar aí tua gama de soluções na engenharia de estruturas, beleza? Basicamente, pessoal, o que a gente vai tratar aqui de pré-dimensionamento? Vamos aplicar uma teoria muito conhecida, tá? Que poucos utilizam, não sei se tantas pessoas utilizam assim, mas conheço poucas pessoas que utilizam dessa teoria. Não porque ela seja ruim, mas porque a maioria não tem esse conhecimento. E é uma teoria muito simples, vocês vão ver que funciona muito bem para a maioria das estruturas, tá? Mas antes da gente entrar nessa teoria, que é a teoria de Steiner, eu queria desenvolver novamente para vocês o conceito, tá, de funcionamento de uma treliça, tá, de acordo com seus vínculos de apoio. Eu não vou adentrar aqui sobre a teoria de treliças, tá? Eu espero que você já tenha essa teoria em mente. Se você não tiver, corre atrás dessa, digamos assim, dessa base, ok? Porque funcionamento de treliças, basicamente tudo que a gente tem aí de estruturas, em algum cantinho vai ter um funcionamento de treliça, pode ter certeza. Coberturas, então, nem se fala. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: uma treliça, pessoal, ela pode ser resumida, digamos assim, ou não resumida, mas conceitualmente ampliada o conhecimento com teorias que a gente já conhece, com relação a vigas em balanço, vigas engastadas e até vigas biapoiadas, tá? E outros vínculos também, é possível. A treliça nada mais é do que um elemento que a gente utiliza para transferir esses esforços de forma, digamos assim, resumidamente, mais leve, através de um reticulado, através de uma conformação de barras que vão trabalhar primariamente em tração e compressão, tá? Não é econômico que você trabalhe essas treliças fora desse tipo de conceito ideal. Se você tiver carregamentos não pontuais, né, ou fora dos nós, não é ideal. É possível, desde que você dimensione, mas não é o ideal e não é econômico isso acontecer, tá? Mas basicamente, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: uma viga treliçada, ela pode ser resumida em um conceito que a gente já conhece. Por exemplo, imagine essa viga aqui com abas paralelas que foi utilizada, sei lá, em uma marquise, ela está em balanço, ou seja, ela tem dois apoios aqui apenas, tá certo? Inclusive, eu até salvar essa aula antes de eu marcar aqui, tá bom? Antes da gente continuar, para mim poder riscar aqui, beleza? Vou criar aqui uma imagem de alta qualidade, tá bom? Deixar salvo para vocês terem esse arquivo. Pronto. Então, agora eu posso riscar aqui. Então, basicamente, a gente vai ter dois apoios aqui, perfeito? Que vão simular esses dois vínculos que esses banzos têm, superior e inferior, independente da distância, da concepção estrutural da treliça. Não quero que observem isso agora. Quero que observem a condição de apoio desse balanço. Então, conceitualmente, por que esse balanço é estável? Porque, basicamente, ele tem uma condição de apoio que eu consigo transmitir esse binário de esforços através de uma compressão e uma tração nesse F1 e F2 aqui que eu estou demonstrando, que é através dos banzos. Então imagine uma carga pontual ou uma carga aqui distribuída em cima dessa treliça.
E resolvendo essa treliça, você vai observar que, se for para uma carga gravitacional, meu banzo sempre vai ter uma reação de apoio no sentido a compressão do meu banzo inferior e tração do meu banzo superior. Lógico, se eu tiver um esforço que antigravitacional, um vento, alguma coisa nesse sentido, esse esforço se inverte. Perfeito? Mas conceitualmente eu sempre vou ter um binário de esforços, de compressão e tração. A gente já viu no curso esse binário muito bem descrito lá nas placas base. Eu acho que você já deve estar entendendo quando eu falo aqui desse binário. O que torna essa treliça estável e um balanço é justamente essa condição de apoio que pode transferir, que transfere esse binário de esforços. E concorda comigo que esse binário de esforço com relação ao centro, uma linha neutra fictícia aqui da minha treliça, gera um esforço de giro, né? Se eu tenho um banzo tentando empurrar para esse sentido e um banzo inferior tentando no sentido oposto, concorda comigo que eu tenho um giro aqui. Se essa treliça não tivesse nenhum apoio, concorda comigo que ela literalmente iria tombar no sentido horário, né? Ela tende a girar. Essa tendência de girar, caso o meu apoio não seja suficiente, é justamente o meu momento fletor, que é uma força vezes uma excentricidade gerada. Ok? Então eu tenho uma força inferior vezes uma excentricidade, uma força superior vezes uma excentricidade. A soma das duas gera um momento fletor. Então, teoricamente, no nosso modelo, nós podemos criar um modelo de uma barra submetida a um engaste, né? Basicamente é... Desculpa. Basicamente é isso o nosso modelo estrutural. É uma barra engastada, é uma treliça, é uma viga engastada, né? Então, por quê? Porque esse apoio tem uma condição suficiente de gerar um binário, e um binário é uma transferência de esforços e momento fletor. E a gente sabe que uma condição de apoio engastada basicamente transfere esforços axiais, cortantes, né? Aqui no caso a nossa barra em balanço, e momento fletor. Perfeito? Então, a gente pode resumir isso como a barra engastada, tá? Isso está muito bem descrito no livro de análise estrutural do José Carlos Susekin, volume 1, tá? Bem na parte que ele trata de treliças, ele resume muito bem, também com cálculos inclusive, tá? Que é questões de teoria das estruturas, né? Então, basicamente, pessoal, se vocês se lembrarem, para a gente verificar uma condição de estado limite de serviço para vigas em balanço, você vai ver que a gente precisa pegar essa força e multiplicar pela distância, né? E aqui eu não coloquei o que seria esse L, mas basicamente esse L aqui tá fácil, né, de descrever, que seria essa distância aqui. Perfeito? Essa distância ao cubo dividido por 3 vezes módulo elasticidade de um material que você está utilizando, né? Estamos tratando de estruturas metálicas, então vai variar aí de laminados para conformados a frio, mas em torno de 20 mil kN por centímetro quadrado, se não me engano, né? Acho que é isso. É porque eu trabalho em quilo. Em quilo eu trabalho dessa maneira aqui, ó, que seria esse número aqui, né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 milhões, né, de quilograma-força por centímetro quadrado. Seria isso, ok? Então, modo de elasticidade vezes a inércia, ok? A inércia do perfil é o tipo de perfil que você está utilizando, tá? Já vou explicar como que a gente faz isso para uma treliça, ok? Então, essa seria a maneira que a gente calcularia a flecha máxima, ou seja, o deslocamento máximo dessa viga em balanço. A mesma coisa acontece para uma viga com distribuição, uma distribuição linear aqui, né? Sem ser uma carga pontual. O que acontece é que a formulação muda um pouquinho, né? Eu tenho essa carga distribuída vezes a distância L, que vocês já sabem que é. Quando está gravando, o computador fica péssimo. L a quarta sobre 8 vezes EI. Perfeito?
A inércia sempre é em torno do eixo que está sendo flexionado, obviamente, né? Se eu tenho um perfil, vamos colocar aqui um perfil laminado, por exemplo. Se é um perfil laminado, obviamente, se ele estiver nessa conformação, né? Ele tá aqui, vamos supor, esse perfil está em balanço nesse sentido aqui, né? Então eu tenho os eixos aqui X e Y. E lá tem um apoio lá atrás, perfeito? Bom, se ela flete nesse sentido, em torno de X, a minha inércia tem que ser em torno de X também, né? Para esse cálculo aqui da flecha. Agora, se ele tivesse ao contrário, né? Se ele tivesse nesse sentido aqui, ó. Né? Se ele tivesse nesse sentido, que não faz o menor sentido, a gente já viu o porquê que não faz menor sentido isso lá, se eu não me engano, na revisão de resistência de materiais, né? Deitar esse eixo aqui não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque justamente eu começo a ter uma flexão em torno do eixo de menor inércia, né? Aí meu perfil não estaria favorecido para essa flexão, né? Por que disso, né? Revisão dos resistentes materiais, porque a maior área, a inércia é isso, né? A quantidade de material fora do centro geométrico da figura. E as mesas são justamente a maior parte de material que nós temos no perfil I. Ela foi geometricamente pensada para isso, né? Então não é muito interessante a gente deitar essa peça ou flexionar no eixo de menor inércia, né? É possível. Tudo é possível na engenharia, desde que seja calculado, né? Deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Beleza. Então, continuando aqui, que a gente vai ter. Para uma situação de engaste, tem um outro conceito que eu expliquei para vocês também, que depende da concepção e dos vínculos de apoio de uma treliça. Mas, basicamente, você tem duas situações. Aqui eu coloquei uma treliça com abas, com banzos aí, altura variável, né? Com águas, e uma com altura fixa aí, né? Que não é variável. Então o que acontece? Quando eu tenho essa capacidade, repare que na viga em balanço, eu tenho a conexão do banzo superior e inferior causando um binário. Na viga engastada, mesmo que eu tenha dois apoios, digamos assim, lado esquerdo e lado direito, para que eu crie uma condição de engaste, é necessário que eu também faça uma vinculação dos dois banzos. É a mesma situação. Caso eu não tenha essa vinculação dos dois banzos, né, eu acabo gerando uma situação biapoiada. Já vou explicar no próximo exemplo. Mas, basicamente, uma situação de engaste é aquela que favorece um binário, né? Então, eu tenho um vetor contrário por causa dos meus banzos, né? Banzo superior e inferior, de acordo com uma carga gravitacional aqui, né? Mas que gera um momento fletor, afinal de contas, aqui, né? Nesse sentido, né? Para cargas gravitacionais, aqui está errado, aqui é no sentido oposto, né? Para cargas gravitacionais, tá? Então, isso aqui é um tipo de vinculação, um tipo de concepção que a gente pode resumir em uma barra nesse sentido, né? Agora, lógico, a flecha ela é calculada para um engaste que é L a quarto sobre 374 EI, né? Para biapoiada, basta acrescentar um 5 aqui, né? Ou seja, se você for analisar a formulação, a nossa inércia ela é inversamente proporcional à flecha. Então, quanto maior a minha inércia, menor a flecha. Quanto menor menor a minha inércia, maior vai ser a flecha. Então, é inversamente proporcional essa questão aqui de inércia. Nós vamos ver que ela é preponderante com relação, lógico, quando eu não tenho possibilidade de alterar cargas e nem vão da nossa treliça, né? E uma outra situação, quando eu não tenho abas ou banzos variáveis, né? De mesma altura aqui, nesse caso, a mesma condição de apoio ela tem que acontecer para que ela tenha uma vinculação de engaste. Agora, é importante dizer o seguinte, quanto menor essa distância entre os apoios para uma viga, por exemplo, com altura variável, uma treliça, mais próximo do modelo biapoiado ela vai ser.
Tá? Então não adianta nada eu ter uma altura considerável aqui no centro e lá na ponta eu não ter uma distância favorável para que eu possa transmitir esse momento fletor. Ou seja, essa altura também tem que ser compatível para que eu possa conseguir transferir momentos fletores. Não posso criar uma altura tão pequena a ponto de transferir pequenos esforços de momento fletor e aí eu considerar o deslocamento de uma flecha como se fosse um engaste, porque ela mais se aproxima de um apoio do que um engaste. Tá? Então essa altura, quanto maior for, melhor para um sistema engastado. Tá? Agora, a flecha é a mesma para as duas. Tá? Nosso sisteminha aqui de modelo também estrutural é a mesma. Agora, para um caso biapoiado, foi o que eu comentei com vocês. Quando não tem essa vinculação no banzo superior, só apenas do banzo inferior, uma situação, nosso modelo acaba gerando aquele modelo clássico de biapoiada, né? 5QL a quarto sobre 384 EI, né? Ou seja, eu não tenho transferências de binários, apenas um apoio aqui que gera uma cortante e uma resultante axial, uma horizontal e uma vertical, e o momento fletor aqui é livre, a rotação. E meu banzo superior também não gera esse binário. Então aqui acaba ficando como um modelo biapoiado, tá? A mesma coisa para quando eu tenho alturas iguais aqui, ok? Agora vamos fazer uma aplicação do nosso conceito finalmente aqui para pré-dimensionamento. O que a gente aplica na prática? Isso aqui foi só um resumo dos conceitos, né? A aplicação do exemplo. Então imagine uma viga. Agora preste muita atenção no exemplo, tá? Porque eu estou criando uma concepção estrutural aqui, mas na prática você tem vários jeitos de se fazer. Mas imagine genericamente que eu tenho um vão de 30 metros, tem uma viga treliçada aqui que vai suportar uma carga já calculada de 400 kg força por metro, distribuída ao longo dessa treliça. Não estou verificando só limite de último aqui, vamos verificar de pré-dimensionamento, que ele verifica só as condições do limite de serviço para pré-dimensionamento, tá? Não estamos verificando compressão, tração da barra, nada disso. Vamos só verificar qual é o pré-dimensionamento, ou seja, a dúvida é qual a altura da minha treliça? Basicamente é essa a dúvida, tá? E eu vou aplicar aqui majoritariamente para treliças com banzos de altura invariável, né? Que tem altura constante, beleza? Então eu tenho um concreto aqui, um pilar, eu tenho a minha treliça e eu não sei, eu quero dimensionar qual seria a altura ideal ou próxima do ideal para mim começar o meu dimensionamento. Então eu tenho esse carregamento, um vão de 30 metros. Bom, olhando aqui para essa figura, eu já vou considerar o seguinte, que os meus banzos estejam ligados fixamente aqui no meu concreto através de chumbadores. Ou seja, já vou provocar aqui um binário, certo? De esforços. Então, vou considerar essa viga biengastada, ok? Biengastada. Perfeito. Sabendo desse tipo de conceito, se ela tivesse apoiada aqui só acima do concreto aqui, ó, perfeito? Eu poderia considerar basicamente uma viga biapoiada. Olha a diferença, né? Eu estou conectando aqui, só meu banzo superior está livre. Mas, nesse caso, eu vou considerar uma viga biengastada, beleza? Primeiro ponto. Já de cara, antes da gente analisar, a gente vai ver que a nossa flecha vai diminuir 5 vezes com relação ao modelo biapoiado por engaste. Olha aqui, ó. Ela é 5 QL a quarta, 5 vezes maior a flecha do que uma viga engastada, que não tem esse 5 aqui, é uma vez só. Então, de cara, eu já diminuo 5 vezes a flecha só eu adotando o modelo de engaste para deslocamentos, beleza? Então, com base nas tabelas de flecha máxima, eu vou definir que a minha flecha máxima para esse vão de 30 metros é o vão sobre 350, vou considerar que seja uma viga de piso, ok? Uma viga de cobertura L sobre 250, mas é uma viga de piso, ou seja, 3.000 centímetros dividido para 350, ela pode deslocar normativamente no máximo 8,57 centímetros, normativamente. Como que eu calculo então qual seria a flecha ideal da minha treliça para cobrir esses 8,57 centímetros? Muito simples.
o cálculo de deslocamento é QL a quarta sobre 374 EI. Eu quero descobrir qual é essa inércia necessária aqui, ó. Só vou fazer o jogo de álgebra, puxar esse bichinho aqui para fora e trazer a flecha para dentro, no lugar da inércia. Perfeito? Então, o que eu fiz aqui, ó? 4 kg força por centímetro, transformando aqui nossa carga que estava do início 400 kg por metro para centímetros. Então, eu tenho 400 kg força por centímetro, só para deixar todas as unidades iguais. O vão em centímetros a quarta, 384, que é o nosso fator aqui da formulação, vezes o modo de elasticidade do aço, vezes 8,57. De onde eu tirei esse 8,57? Justamente na minha flecha máxima que eu posso ter na minha treliça. Eu estou tentando descobrir agora, através dessa formulação, qual é a minha inércia necessária, que vai ser justamente a matemática dessa equação, perfeito? Que deu aqui 49.226 centímetros a quarta de inércia para essa treliça, beleza? Vamos avaliar agora pela teoria de Steiner qual seria essa altura, tá, entre os banzos. Como que eu consigo chegar nessa inércia necessária? Bom, a gente viu também lá nas aulas de revisão, acho que foi de revisão, deixa eu puxar aqui para você acompanhar, caso você não acompanhe, você voltar lá. Mas eu acho que foi aqui, ó, propriedades geométricas no software CAD. Você já sabe tirar propriedades geométricas, você sabe que cada figura possui uma propriedade geométrica, perfeito? Em revisão aqui eu trato também da toda a parte dos conceitos que a gente já viu. Mas, basicamente, como é que eu consigo essa inércia necessária? Tem duas maneiras. Você pode fazer uma concepção aí sua, imaginando, vou separar aqui um banzo. Vamos supor que minha treliça tem um banzo de perfil simples. Vou criar um modelo, que é esse modelo aqui, ó, que está desenhadinho. Vou lá pelo mais próprio do AutoCAD e vou tentar chegar numa inércia que supere a minha inércia necessária. É um tipo de pré-dimensionamento, se você quiser fazer. Mas é mais trabalhoso. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de definir um perfil. Nesse exemplo eu vou usar um perfil de 250 na chapa de 2 milímetros, ok? Chapa 14. E aí o que eu faço? Através das propriedades geométricas desse perfil eu descubro qual que é a distância entre o CG desse perfil até o outro banzo, qual é essa altura D que eu preciso, ok? Através da teoria de Steiner. Então ela diz o seguinte, esse D, tá, nada mais é do que a raiz da inércia necessária que eu já calculei, menos 2 vezes a inércia do perfil simples, ok? Dividido por 2 vezes a área de seção transversal do meu perfil. Então repare que a altura, ela depende da minha área de seção transversal e a inércia do meu perfil, e também na inércia necessária, obviamente. Ok? Quanto maior a minha inércia necessária, maior é a minha altura. Ok? Quanto maior a inércia necessária, maior a inércia do perfil que eu preciso também. Teoricamente, eu posso afastar um pouco mais esse perfil um do outro para ganhar inércia. E quanto maior a área de seção transversal, também interfere diretamente na minha altura D. Então vamos lá, vamos trabalhar. Para um perfil de 250 na chapa 14, através da tabelinha que você já tem, aí tem tabelas nos livros aí também, tá? Vou colocar aqui, ó, 0,2, que é a chapa, ok? Que é 2 milímetros. Nosso B, que é a nossa mesa, 5 centímetros, tá certo aqui? E 20 centímetros de alma, perfeito? Se eu pegar aqui, ó, qual é a minha área? 5,92, perfeito, já escrevi aqui. E a minha inércia em Y, 11,88. Por que em Y, Douglas? Porque o meu perfil está fletido em torno de Y, tá? Ó, por que em Y? Ó, eixo X, eixo Y, ok? Sempre vai ser assim, se você deitar o perfil, o eixo deita também, ok? Então, ela está fletida, vou desenhar aqui no cantinho, o perfil está fletido em torno do eixo de menor inércia, ok? Isoladamente analisando meu perfil. Tá? Então, nós teríamos basicamente isso daqui. Então, aqui, ó,
o meu momento fletor estaria através do binário aqui, né, de força, tração e compressão. Então ele estaria aqui, ó, em torno do eixo de menor inércia, Y, ó, tá aqui. Então eu vou pegar a inércia em Y do meu perfil, perfeito? Considerando essas propriedades geométricas, eu substituí aqui, ó, inércia necessária, tá aqui no primeiro fator, menos 2 vezes a inércia do perfil, tá? Que é 11, tem uma vírgula aqui, tá bom, pessoal? Tem uma vírgula aqui, ó, 11,808, tá? Dividido para 2 vezes a área de seção transversal do perfil. Beleza, tirei a raiz, o que eu vou ter basicamente? 46,51, que é a distância entre os centros geométricos dos meus perfis. Beleza? Mas eu tenho um acréscimozinho aqui, que é o CG, é o centro geométrico numa coordenada X, ou seja, da face aqui da minha, da fibra mais externa da minha alma até o CG, que seria, através da nossa tabela, aqui também tem, tá? Ó, XG, 0,911, que é essa distância. Então, basicamente, se eu pegar o que o D está pedindo pelo teorema de Stein e acrescentar esse XCG 2 vezes, né? Porque eu tenho essa distância aqui em cima e embaixo. Eu tenho 2 vezes 0,911 mais 46,51, na teoria 48,533 para cumprir com o estado limite de serviço. Eu arredondo, lógico, ninguém vai executar uma treliça com 48,33. Vamos executar com 50 centímetros. Então a altura mínima dessa treliça é de 50 centímetros. Para esse sistema onde ela esteja bem gastada, ela seja uma viga de piso, ela tenha 30 metros de vão, perfeito? E que ela seja em perfil 200 na 50 na 2, ok? E tenha essa conformação geométrica. Se você alterar esse perfil, por exemplo, se você diminuir esse perfil para um 150, faça o teste aí. Se você diminuir para um 150, 50 e mesmo que você aumente a espessura da chapa, você vai observar que isso aqui vai aumentar esse D, ok? Porque a inércia do perfil começa a desfavorecer. Então você vai começar a ter 60, 70 centímetros de altura para vencer esse mesmo vão. Beleza? Com relação ao estado limite serviço. Não estamos verificando aqui estado limite último. A partir daqui do pré-dimensionamento, bom, já sei que 50 centímetros seria suficiente num perfil de 200. Vamos verificar se esse perfil de 200 agora na 50 na 2 é suficiente. Aí você volta para as aulas de perfis conformado a frio do nosso curso, onde eu demonstro perfis tracionados, comprimidos, flexotracionados, como você verifica isso, instabilidades locais, flambagem, distorcionais, tá? E aí tem tudo do dimensionamento propriamente dito pela 14762, tá? A NBR. Beleza? Então é dessa maneira que a gente pré-dimensiona uma treliça para uma situação. Você vai ver que se a gente inclusive trabalhasse com uma viga biapoiada, essa flecha aqui aumentaria necessária. Aumentando a flecha necessária, nosso D também aumenta drasticamente para uma viga biapoiada. Então tudo se limita. Qual o tipo de utilização dessa estrutura? Qual é o carregamento que está em cima dela? Qual que é o vão? Qual é o tipo de vinculação que é extremamente importante? Por isso que a gente começou falando muito bem dela no começo. Para você conseguir definir com uma maior precisão a altura dessa treliça. Então não é uma receita de bolo. Tem que ser feita uma análise. Na maioria dos casos, inclusive, muitas estruturas são biapoiadas, principalmente cobertura. Não se pratica muito bem os vínculos engastados. Então tem que ser bem avaliada a situação para você não fazer uma pré-concepção errada e depois ter que voltar mudando a geometria. Então essa aqui, o pré-dimensionamento serve para quê? Para você fazer aquele conceito, aquele tempo que você gasta de pré-concepção estrutural, de qual tipo de treliça você vai usar, qual altura que você já vai dimensionar, para que você não precise depois lá no dimensionamento verificar que seu perfil ficou com uma chapa extremamente absurda, um perfil extremamente absurdo por falta de concepção, por falta de altura da treliça, porque não tem lanche de graça. Se você não tem altura, você tem que gastar mais em perfil. Basicamente é isso. A chapa tem que ser maior, o perfil tem que ser maior,
Se não, você tem que, lógico, tem limitações de arquitetura, mas basicamente é isso que você tem que trabalhar, um equilíbrio entre pré-concepção, concepção estrutural e dimensionamento estrutural. Beleza? Então, para essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Um abraço.